Bem-vindos ao nosso Pode Sim, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o Rui, Cidação, e nos visitando o Vicente. Seja bem-vindo, Vicente. Vicente ouviu uma palestra nossa em outro centro e veio hoje participar daqui a honra da sua visita. Seja bem-vindo, né? Obrigado. O tema hoje é um tema difícil, né? Pesado. Vamos tentar deixar não tão pesado, apesar de ser realmente um tema muito difícil, que é a depressão na adolescência, né? Uma coisa muito que está constatando hoje é que adolescente e também criança, a gente vai falar mais de adolescente, tem problema com depressão. Até pouco tempo atrás, inclusive, os médicos achavam que isso não existia. Não! No dia a dia a gente ouviu muito isso. Não, que não tem problema. Né? não faz nada. Não faz nada, não tem problema, não tem nada. Como é que tem? Né? Como é que tem depressão? Tem problema, sim. Né? Somos espíritos endividados. Às vezes tem muito mais problema do que os mais velhos. Tem toda uma questão emocional. E hoje, todos nós que estamos reencarnados enfrentamos uma sociedade que é muito difícil de viver. Né? Isso aí não precisa, e aí a gente vê isso em todos os países. Claro, cada país tem tipos de problemas específicos, mas o que a gente vê é que os índices de depressão têm crescido muito ao longo dos anos, certo? E crescido também na adolescência, né? Que é o que a gente vai tratar. Mas principalmente no adolescente, na adolescência. Sim, na época de hoje, né? Isso, na época de hoje, exatamente. Na época de hoje, né? É muito difícil ser adolescente e muito difícil ser jovem hoje. Apesar de, na televisão, na mídia, é tudo uma maravilha, né? Todos os jovens sorrindo, saudáveis, belos, fortes, curtindo a vida. Acho que até por isso fica difícil, né? Pronto, aí às vezes a gente não enxerga, mas como? Porque a gente fica com aquela imagem do jovem. A gente fica pensando e os pais, mas às vezes nem eles percebem, né? Às vezes os pais também não percebem. Não percebem, não é? Não querem ajudar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o ponto é esse, sabe? Eu vi agora, inclusive vai estar postado aí na página do blog, né? 2 vídeos, um depoimento de uma adolescente que teve depressão e um outro de um especialista, um estudioso na área da depressão. E é interessante que são vídeos independentes, mas eles se complementam. O primeiro vídeo é da própria adolescente, contando a história da depressão dela, contando que as tentativas de terapia não funcionaram com ela. E aí, assim, é importante a gente ser bem justo, quer dizer, existem vários tipos de terapia, existem vários tipos de terapeuta. Existem algumas que de fato não funcionam, existem outras que de fato ajudam, como tudo. Então a gente não pode chegar, a terapia não presta, a terapia salva, não é assim, né? Que tipo de terapia, que tipo de terapia, que abordagem e que tipo de terapeuta. Na verdade, as pesquisas têm mostrado que o que faz mais diferença na terapia é a qualidade do terapeuta. Não é se ele é da escola A, da escola B, da escola C. É ele. E a gente que é espírita sabe isso, entende muito bem. Né? A energia dele, a intuição dele, a capacidade de estímulo real dele. Não é uma teoria. Porque se o problema da depressão fosse teoria, bastava ler um livro. Não, está aqui o livro ensinando, está resolvido. Não é. É emocional. E, obviamente, uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, independente, né, de que rótulo tenha, vai ter mais capacidade. Então, assim, essa adolescente conta que no caso dela não funcionou. E tem todo jeito, e ela era muito isolada na escola. Ela tinha uma irmã, que era a única amiga dela, e por uma questão da família dela, a irmã foi morar no outro estado. E ela ficou profundamente só, foi quando ela realmente afundou, digamos assim. E ela, enfim, na escola era isolada e usou o Instagram, né, uma dessas redes sociais, para ter um espaço para as pessoas poderem começar a falar das suas tristezas. E ela disse que acha, embora ela fosse assim, uma pessoa apagada na escola, ela disse que não sabe se por isso ou por outras coisas, chamaram ela para um grupo de jovens que iriam ajudar jovens com problema. E ela com problema.
E ela conta, assim, resumindo a história, o vídeo está mais detalhado, é um vídeo de 10, 15 minutos em inglês, mas tem legenda. Ela conta que foi para um acampamento, né, uma espécie de preparação desse grupo, acho que 10 jovens, né, acho que 5 meninos, 5 meninas, tinham 2 instrutores e tal, e tinha uma atividade, né, uma das atividades era no final do dia, ou à noite, na verdade, cada um contava a sua vida. E ela disse que se colocou logo no último lugar, né? No último dia, você não dá tempo, esse passo. E aí ela começou a contar as dores e o que ela estava passando. Porque ela, para aliviar a angústia, isso é uma coisa que acontece bastante, ela, para aliviar a angústia, a dor emocional é tão grande que ela se mutilava, ela se cortava. Aí você imagina, quer dizer, um corte que alivia uma dor. Aí a gente começa a entender o tamanho da dor. Porque aquela dor física do corte era alívio. É como se distraísse ela da dor emocional dela. Isso é verídico. Verídico. Não, isso acontece. Tem vários casos que a gente vê. Isso não é incomum. Pelo contrário, isso é comum. É uma maneira desesperada de você aliviar a angústia. Porque a gente busca aliviar a angústia de diversas maneiras. Muitas delas não são saudáveis. Mutilação, excessos de droga, excessos de bebida, excessos de namoro, tudo isso são fugas. Tudo isso são fugas. É assim, me dê uma sensação para eu esquecer da minha dor. É a bebida, é o cigarro, é os ficas, né? E é a mutilação. E obviamente ela tinha muita vergonha de contar isso, nunca tinha contado para ninguém. E nesse dia, no último dia, eles foram lá para a barraca, que eles se reuniam, ficavam só os jovens, os instrutores ficavam acompanhando à distância, para eles se sentirem mais à vontade e tal. E ela contou toda a história dela. Os instrutores eram pessoas especializadas. Claro, pessoas sabiam o que estavam fazendo, né? Tem todo um acompanhamento. Né? Não deixa de ser um tipo de terapia. E ela contou toda a história dela. Que alívio, né? Mas aí primeiro o medo, será que vão me aceitar como eu sou? Porque a grande angústia é essa. E chorou muito e ela sentiu que todos foram profundamente solidários com ela. Ela disse que esse dia mudou a vida dela. Então foi um momento em que ela começou a sair de fato de uma situação de depressão. E aí se motivou mais e hoje ela faz um trabalho, porque ela ficou famosa, conhecida e foi chamada a fazer essa palestra. Criando espaço no Instagram, nas redes sociais, para que as pessoas possam contar, né? E aí qual é a moral da história, né? Que a gente tem que... O que é que nos deixa, quais um dos fatores? É nós não compartilharmos mais as nossas dores. O que é que curou ela? O que é que iniciou o processo da cura dela? Ela compartilhar a dor dela e se sentir aceita. Diz, olha, eu passo por isso, eu tenho vergonha disso, porque é óbvio que... Mas você acha que é errado não compartilhar. Exatamente. A cura vem a partir da hora que você compartilha com alguém que entende, né? Que alguém que entenda, claro. Porque nem a todo mundo você pode estar falando. Também, exatamente. Então, nem um extremo nem outro. Né? Nem se esconder 100%, mas também não precisa sair jogando ao vento aí para também depois voltar contra você. E aí, a partir disso, o fato dela ter compartilhado, ter sido acolhida. O importante foi o acolhimento. Exatamente, é o acolhimento. É dizer, poxa, eu me sinto estranho, eu tenho meus problemas, mas eu só aceito. Mas eu sou amado, eu sou acolhido. E ela fala que se formou aí uma amizade, as principais amizades da vida dela, estavam há alguns anos. Deve ter sido. E aí a gente começa a ver uma questão central, né? Que a gente precisa de outro ser humano para curar as nossas dores. As dores emocionais são curadas com as nossas dores. Eu nunca esqueci, né? Não sei se todo mundo sabe, mas entre os espíritos que nos orientam e ajudam, tem muitos espíritos que se apresentam como pretos velhos. São espíritos belíssimos. E eu nunca esqueci uma vez que um desses espíritos comentou, né? Dizendo assim, né? Comentando com uma pessoa, falando de psicologia, não sei o que, ele disse assim, minha filha, para curar, ele até brincou, né? Um bicho-gente, só outro bicho-gente para curar um bicho-gente. Então, é preciso. A gente não consegue curar as nossas dores emocionais sozinhos. E isso a psicologia diz exatamente a mesma coisa. Mas a gente vê isso, Carlos, por exemplo, eu vi a ideia, né? Qualquer problema que a gente tem,
a gente conversa, a gente, sabe? Então, só de ouvir, a gente... Faz bem ouvir e faz bem contar, Pois né? é, eu às vezes eu telefono para ela e digo, minha filha, você está disposta? Bora ver. Eu assisto. Estou não. Só de ter alguém que ouça a gente. Fazer essa caridade. Alguém que ouça a gente. Uma vez por outra, papai. Ter alguém Mas- que ouça a gente mas é isso. num momento difícil. Eu acho que esses terapeutas, que eu já fiz muitas, eles não têm o amor que um amigo tem. Sensibilidade. Pois é. Aí tudo eu digo. Você joga, ele me pergunta, ele bombardeia. Aí você fica se Mas não expondo, tem se expondo, se empatia, expondo. né? Não tem empatia. Não tem. No fim, eu vou embora e nunca mais volto. E já tem outros que eu já fui para psicólogo tratar disso, que é o contrário, ele chega, manda você falar e não fala nada. Sim, mas aí também, pelo amor de Deus, né? Aí você pergunta para ele, o que é que você acha disso? Não, aí ele rebate a pergunta, o que é que você acha? Tá certo. Então, É assim, eu não quero entrar muito, mas, por exemplo, tem uma abordagem da psicologia que se chama humanismo, né, que foi fundado por um sujeito genial, Carl Roger. O meu nome? Carl Roger, que inclusive o pessoal da faculdade esconde isso, mas está no livro dele. Ele não acreditava em nada, no final da vida começou a se comunicar com os espíritos e começou a acreditar até em mediunidade. Aí essa parte ninguém gosta. Mas o fato é que o Carl Roger ele vai fundar uma das áreas da psicologia que vai dizer justamente que o que cura é uma relação verdadeira entre o terapeuta e o paciente. É por isso que então são várias áreas, né? Outro dia a gente pode até discutir um pouco cada uma delas. Mas o meu terapeuta não conhece a pessoa, né? Quer dizer, ele Não, vai pela prática. mas muitas vezes é a orientação. Existem orientações de terapia que é justamente tem que ficar distante. Você tem que ser frio. Não pode ser. Não pode. Exatamente, mas aí é um tipo de orientação. Mas já a orientação do humanismo do Carl Roger que diz: você tem que ter uma relação honesta e emocional com a pessoa. Você tem que acolher emocionalmente. Então, são áreas diferentes, tá certo? Agora, o que eu achei bem interessante é nessa outra palestra que complementa, que é um pesquisador que estuda sobre depressão, bem conceituado, que vai dizer o seguinte, que ele vai, na opinião dele, o que é que gera a depressão? Né? No sentido geral, o que ele diz? Pesquisa tem muito, se investe milhões, se gasta bilhões de dólares e só aumenta. Para a gente ter ideia, a estimativa é que 25% da população vai passar por depressão. Quer dizer, a cada 4 pessoas, uma vai enfrentar isso. Então, assim, é muito sério, muito sério. A expectativa aí das projeções de pesquisa é que a cada 4 pessoas, uma passou ou vai passar por depressão. Então, assim, e depressão não é uma tristezazinha de um dia, né? Uma coisa que é outra história, não é? Exatamente, não é brincadeira, não é eu tive um dia mal, não é, né? É uma coisa muito mais profunda. Então, e o que é que ele vai dizer como uma causa central? E aí é mais sério ainda. Ele vai apontar que como uma causa central da depressão é o estilo de vida que nós temos hoje. E aí vamos falar um pouco disso para a gente tentar entender. Por exemplo, desde que a gente está no mundo, desde 200 mil anos atrás, nós tivemos um determinado ritmo de vida. Nos últimos 40, 50 anos, nós mudamos de uma maneira absurda. Então, você imagina um costume de 200 mil anos, o corpo acostumado num ritmo, tudo dentro de determinado ritmo, e isso muda de uma maneira exagerada. E aí são muitas coisas que mudaram. Por exemplo, pegando esse caso, né, que a gente falou da jovem, né? Ela teve quando era adolescente, agora é uma jovem. Nós sempre tivemos o hábito de conversar. Se a gente imaginar o ritmo de vida de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, acabava o dia, 5, 6 horas, a gente ia conversar. Ia contar o que aconteceu, ia dizer, hoje eu tive tal problema. E isso era a terapia.
Isso era terapia. Botando para fora. Botando para fora, conversando, lidando de uma maneira melhor e acolhido pelo grupo. Acolhido pelo grupo, né? Mas salvo agora na história, né? Nas últimas décadas, nós sempre tivemos muitos grupos. A família, a comunidade, a rua, os amigos da rua, né? De colégio. Colégio, botava, né? Sentava na calçada. Então a gente mudou isso sem. Acabou mesmo. Quer dizer, e hoje a gente fica um pouco perdido, cadê os grupos que vão me acolher? Porque hoje a gente tem grupo de resolver problema, grupo de resolver isso, grupo de resolver aquilo, e às vezes, que é um cuidado até que a gente tem que ter, às vezes o Centro Espírita também se limita a ser um grupo de resolver coisas. Né? Quando o certo E às vezes não tem nem condições de E às vezes é um grupo de amigos também. É com os amigos, né? Tem que também ser um grupo de amigos. A gente faz reunião, a gente faz atividade, ótimo. Mas é importante ter um lado afetivo. Porque senão vira mais uma atividade sem afeto. Não vale. Né? Vim fazer, tchau, acabou, porque eu não quero saber da vida de ninguém, não quero saber de ninguém. Por uma obrigação, porque senão vão dizer que eu não estou fazendo minhas obrigações. Por isso que eu não gosto de ir a outros centros espíritas. Eu não, prefiro ficar. Nós aqui tem que ser lugar de afinidade. 32, 33 anos aqui. Então, assim, criar isso, né? Isso é que sustenta. Ela está mais tempo, né? Por causa da idade também, né? Não. Por causa da idade que eu muito mais nova. Eu estou fazendo uma pequena briga, mas vamos continuar com o tempo. É só uma pequena briga. A resposta bastante. Mas eita, você mexeu logo com quem, né? Eu estou indo para me mexer. Bem, e ele vai falar desse estilo de vida. Essa informática, esse estilo de vida. A gente vai acabar com muita coisa. Na verdade, a gente está usando errado, né? A gente podia ter usado por bem. Não, mas também agora esse povo se comunicando nos celulares, eu acho que vai criar, se tiver intimidade. Isso, a gente tem que relações que tem intimidade, que mas tem é o seguinte, tem gente que nem se conhece, já vai conversando. Isso. Aí eu acho que e conversas que às vezes não levam a nada. Né? É o uso, né? A culpa não é da tecnologia, como é que você está usando. Exatamente. Né? Como é que você está usando. Aí eu peguei algumas coisas, né, já para a gente ir para a segunda parte, pensando em termos da doutrina espírita. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou com ela aqui, mas cadê o Evangelho? Tá aqui. Deixa eu pegar essa aqui. A melancolia, tá certo? E é interessante que essa mensagem é François de Geneve. Né? Nem não conheço a história desse espírito. Mas assim, ele vai colocar o seguinte. Porque a melancolia, em outras palavras, é a depressão. Entendeu? É a mesma coisa. O nome era melancolia, né? Estado melancólico, abatido, né, para baixo, o noivo abandonando, não quer mais nada com a vida, o mundo vai se acabar, não sai mais de casa, né? Se internou, foi para um convento, enfim, está melancólico. Então, é algo semelhante, né? No linguagem dela. E esse espírito vai apontar como uma das causas. Olha que coisa curiosa, ele vai apontar aqui, eu vou ler só essa frase, né? O que é que muitas vezes gera a melancolia? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mais ligado ao corpo que lhe serve de prisão. Se cansa em vãos esforços para escapar. É o que? No final da assunto, é vontade de ir embora. É o que você já quer. Exatamente. E é um sentimento muito comum. Se a gente está no estado de depressão, não tem sentido isso aqui. Eu quero ir embora. Não me agrada. Quer dizer, é uma dificuldade de lidar com essas dores da vida. Tem pessoas que dizem assim: olhe. Hoje eu tive vontade de pegar uma estrada. Eu falo muito. Falo muito de estrada, dá vontade de pegar uma estrada e parar só quando acabar a gasolina. Assim, quando acabar a gasolina do meio do mato, eu quero ver as peças. Meu Deus, socorro! Então, e o Emmanuel vai colocar uma coisa também que é interessante no livro A Caminho da Luz. Eu estou lendo. Né, falando dos espíritos que vieram de capela expulsos, e vão falar que justamente esses espíritos, né, provavelmente todos nós que estamos aqui, os que estão ouvindo, né, depois a gente vai falar disso com calma,
sempre ficaram com o sentimento de vazio profundo do paraíso perdido. Aquele negócio assim, meu Deus, eu perdi alguma coisa importante que eu não sabe, mas aquela sensação de tá faltando uma coisa muito importante. E por conta disso se criou o mito do paraíso perdido. Todos os povos antigos, de um jeito ou de outro, têm a história do paraíso perdido. Tem na Bíblia e tem nos outros povos. Que é uma maneira de contar uma história que ninguém sabe, que não sabia muito qual era, como começou. Porque a sensação é essa. Você está num lugar, né? Digamos, a Terra daqui a 500 anos, tudo dando certo, tudo bonito, e alguém chega e lhe tira não, né? Você não se adequou para ficar, né? Perdi o paraíso, perdi a coisa boa. E aí o Emmanuel vai dizer que essa angústia também ainda não foi curada. E ele vai dizer que no fundo de toda a depressão, na questão mais profunda, está o paraíso perdido. Né? Que cura? Cura. Né? Cura. Não é rápido, não é boa pílula. Custa muito. Depende do caso. Eu demorei 4 anos. Demora bastante. Com depressão? Pouca. Nada. Pra mim foi Depressão um dia já é. diagnosticado com tudo, né? Diagnosticado não, eu ia para ginecologista, não tinha nada, porque eu passei muito tempo sem menstruar. Ia para cardiologista, porque eu tinha ritmia cardíaca, não tinha nada. Ia fazer endoscopia, porque eu sentia um negócio lá na minha garganta, também não tinha nada. Nervoso. Agora, o caso da Ruth, que é um caso que a gente acompanha, tem um fator fortíssimo e claríssimo mediúnico. Né? A Ruth está fazendo tratamento há quanto tempo? Não há muito tempo não, né, Ruth? 3 meses, né? 3 já deu para notar a diferença? Muita. Né? Deus te livre sem isso. O caso da Ruth é um caso bem clássico e, na verdade, é muito comum, porque assim, quando a gente fala de causas, quando a gente está falando dessa coisa é uma causa bem mais profunda, mas existem causas mais imediatas, né? Não é isso ou aquilo. Nós temos essa causa mais profunda, essa saudade mais profunda, essa angústia mais profunda. Tem as causas do dia a dia, do meio social e também fortíssimas causas espirituais. Quer dizer, o médium, né, que é como a Ruth colocou, o caso dela, o médium com muita energia, excesso de energia, que não utiliza as energias sem exercer, sem extravasar, começa a trocar muitos sentimentos com os espíritos necessitados. E aí o que a Ruth falou é um caso clássico, né? Todo tipo de doença e nenhum tipo de diagnóstico, porque os doentes já morreram, né? Os doentes já tudo lá de lá. Então é muito comum no caso esse excesso de energia, comumente ligado à mediunidade. Pronto. E aí a gente não pode deixar de citar, né, o trabalho do Jacomelo em Natal, que a gente espera em poucos meses começar um semelhante aqui, de tratamento da depressão com o magnetismo. O Jacomelo é aquele dos passes. Dos né? passes, exatamente. Nós fizemos um curso com ele, né? Nós tivemos uma palestra maravilhosa com ele. É muito bom. Ele tem, acho que 50 anos de A estudo. federação que trouxe ele para cá. Ele é muito bom. Para dar aula de passe. E ele está tratando hoje mais de 1000 pessoas lá no Centro Espírita que ele coordena em Natal. Né? Depressão. E com resultados maravilhosos. Porque as causas mais profundas... Tanto para quem está recebendo, como o próprio trabalhador. Exatamente. Né? Quem trabalha está recebendo, está sendo ajudado também. Né? E muitas vezes a pessoa entra... Né? Por isso que o preto insiste tanto. Trabalha. Trabalha. Porque é isso, né? E aí a pessoa, em vez de estar acumulando, ela é aliviada com o tratamento magnético, depois ela passa a doar, senão também começa a acumular de novo. Claro, cada caso é um caso. Então, até o livro dele fala justamente isso, o título, né? Cure-se e cure pelos passos. Exatamente. Cure-se e cure, né? Você vai se curar e vai curar o resto. É o do Jacomelo, é um deles. Nós até pedimos para a turma. Eu sei, eu só tenho versão digital. Mas é tão difícil. Então o que acontece? Tem as causas mais profundas, mas tem as causas mais imediatas. As causas mais profundas vão demorar mais. Mas não precisa ficar a encarnação toda com depressão. O magnetismo tem dado excelentes resultados, resultados excepcionais, né? Algo que acho que nós espíritas
precisamos Eu vi estudar alunos no mais, fim, exatamente, entender. É um tratamento que não tem contraindicação, Não, tratamento gratuito, um tratamento que ajuda quem está fazendo o tratamento e ajuda quem está recebendo. Então, Deus queira também que a gente Nós consiga temos aqui fazer que nossos falar estudos, né? E com Mesmer, chegar lá. né? Isso. O Mesmer, que é o vovô Que é o Pedro, vovô né? Pedro da pomada do Então, vovô meu Pedro. Deus do céu, mas o que ele faz, Vai, né? que é É o isso. Mesmer. Bem, gente, é isso, né? Então aí os vídeos, vamos para a nossa segunda parte. Ruth faz a prece e aí a gente começa. Jesus Cristo, obrigado por esse momento, por essa reunião, cercada de amigos, encarnados e desencarnados. Espero bastante que a gente possa aprender com tudo isso que a gente ouviu hoje, que a gente possa também ajudar muitas pessoas com todos esses ensinamentos e também, consequentemente, ajudar nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Sim, sim. Que a paz do Cristo se faça em todos os corações, para que nesse ambiente fraterno consigamos dialogar sobre um tema tão grave. Na noite de hoje, convidamos uma amiga que irá tratar com vocês, por ser um assunto que conhece com imensa profundidade e que também participa de uma maneira muito direta do Grupo Marcos. Portanto, afasto-me dando para ela a oportunidade de dialogar e responder às vossas perguntas. Qual a causa central da depressão? Acho fundamental. Antes de responder, minha filha, quero dizer da minha alegria por ter essa oportunidade de dialogar com todos vocês sobre um tema que tem trazido tanto sofrimento aos corações na Terra, tanto aqueles que se veem envoltos pelas dores e angústias da depressão, mas também por todos aqueles que amam o indivíduo que está passando por essa difícil experiência. A depressão é uma experiência dolorosa não apenas para o que vive, mas para todos aqueles que estão em volta, tantas vezes se sentindo impotentes, tantas vezes se sentindo angustiados por não poder ajudar. Comecemos o nosso diálogo. Qual a causa central da depressão? De todas as modificações que as sociedades têm sofrido, o ponto central que deveria ser a cura da depressão, ou deveria ser, melhor dizendo, o seu antídoto foi esquecido: o vínculo da criatura com o Criador. Fala-se de religião, mas o que observamos na atualidade é o pouco espaço e o pouco tempo de cada espírito reencarnado na Terra e também desencarnado, falamos dos espíritos infelizes, de vincular-se a Deus. Vínculo a Deus. Não falamos de religiões instituídas, não falamos de cultos exteriores, não falamos de opiniões teóricas. Falamos, minha filha, da necessidade de cada um de nós termos a nossa experiência com Deus. Deus é a fonte da vida. Deus é a sustentação de todo o universo. Quando o indivíduo opta, consciente ou não, por uma vida em que não há espaço para sentir Deus, ele está a caminho de um desequilíbrio profundo. Como nossa sociedade estimula o surgimento da depressão? Diminuindo os espaços da fraternidade. Porque a experiência de fraternidade com o outro é uma experiência treino para as nossas experiências divinas. Quando Allan Kardec
coloca a fraternidade como um dos valores máximos. Ele sabe exatamente o que faz. A experiência da irmandade, a experiência do perdão, a experiência do carinho, a experiência do doar-se, a experiência do acolher a dor do outro. Quando uma sociedade se organiza de tal forma em que o outro é visto como uma ameaça, como um competidor, como alguém que tem que ser olhado sob a ótica da comparação infeliz, o espaço da fraternidade é diminuído e assim nós temos uma sociedade adoecida. Apenas uma sociedade em que a fraternidade seja estimulada constantemente. Quando falamos fraternidade, falamos também cooperação técnica, cooperação científica, cooperação intelectual. Tudo isso é o grande antídoto para a depressão, do ponto de vista social. Observem que, quanto mais competitiva se torna a sociedade, maiores serão os índices, maiores serão os números de indivíduos depressivos. Porque se o indivíduo não consegue fazer uma experiência de fraternidade com o outro, como conseguirá vivenciar uma experiência com Deus? Qual a relação entre as leis morais expostas no Livro dos Espíritos e a depressão? Um estudo aprofundado da depressão, que um dia pretendemos realizar, irá mostrar que a depressão origina-se nos desvios de cada uma das 10 leis do Livro dos Espíritos. A primeira e central já falamos, a lei de adoração. Por não vincular-se emocionalmente a Deus, o indivíduo se fragiliza e, ante as dificuldades da vida, deprime-se. Assim se dá com todas as outras leis. Acabamos de falar da fraternidade, tópico da lei de sociedade. E assim poderemos, no momento oportuno, conversar, mostrando como o não atendimento, a não vivência saudável de cada uma das 10 leis morais de O Livro dos Espíritos são fatores geradores da depressão, que se conjugam conforme a personalidade de cada um, criando um quadro específico, mas que tem por base a desarmonia, a ausência de sintonia com cada uma dessas leis que expressam necessidades profundas de cada filho de Deus. Como seria uma forma de viver que prevenisse ou atenuasse a depressão? Experiências com Deus a cada dia. É tão simples, minha amiga, minha irmã, experienciar Deus. Mas a rebeldia humana tem fugido do Pai amado. Podeis indagar como poderemos experienciar Deus. Por que não tirar 5 minutos do dia e olhar as estrelas? E sentir a sua vibração, e sentir o seu magnetismo como uma representação do Pai. Por que não observar as nuvens do céu, o azul tão belo que se faz quando, como se diz, o dia está claro? Por que não observar as flores, as plantas, o mar, as montanhas? Sempre nós poderemos experienciar Deus, independente de onde estivermos. A beleza divina se expressa de forma muito sutil e muito poderosa. Dar-se essa oportunidade a cada dia, experienciar Deus nos olhos de uma criança sorrindo, experienciar Deus ao observar um pássaro cantando ou uma abelha voando. Se dar conta, este ser foi criado por Deus.
por uma sabedoria infinita que protege a criação em cada detalhe. Essa onda surge porque Deus existe. Essa planta cresce não porque alguém ordenou por um decreto, mas porque nela Deus deu um poder que nós não conhecemos. A experiência diária de Deus, unida à prece, é uma forma de, mesmo numa sociedade tão conturbada, nós conseguirmos superar as ondas perturbadoras da maioria e mantermos o nosso coração em paz. Como podemos, no dia a dia, cultivarmos uma vida saudável? Além do que falamos, gostaríamos de acrescentar: entregar-se à causa do bem. Superar o vício do cálculo pequeno. Não estou doando muito, não estou me dedicando muito. Entregar-se à causa do bem. Porque essa, na verdade, é a relação mais profunda que a criatura pode ter com o Criador. Assim fez o Cristo. Entregou-se à causa do bem. Assim devemos fazer nós, com a nossa pequena medida, mas podemos fazer com um coração sincero. Qual o sentido da minha vida? Uma casa? Um carro? Uma conta bancária? Tantos bens, tantos imóveis? Ou entregar-me à causa do bem? Porque quando a criatura entrega-se à causa do bem, ela muda seu padrão energético e começa a ter uma nova vivência, mesmo que nada externo em sua vida se modifique de maneira imediata. Mais alguma questão de alguém? Queremos agradecer a oportunidade, dizendo que muito nos interessa esse tema. Muito deverá ser investido pelos jovens espíritas no estudo das ciências psicológicas e psiquiátricas, porque a humanidade irá enfrentar angústias necessárias para o seu amadurecimento, mas a dor que existe não vem para destruir a criatura. É preciso saber lidar com ela. É preciso que a dor seja apenas o convite a um amadurecimento profundo e sua consequente superação. Deus não é um pai que castiga. Deus não é um pai cruel. Deus é um pai que nos ama a tal ponto que nos estimula com todos os meios necessários para que nós possamos compartilhar o amor que Ele tem por todos nós. Deus é o Pai que simbolicamente nos puxa para o seio do seu coração. E quando nós recusamos viver no seio de Deus, que é todo amor e paz, nós sofremos. O sofrimento, na verdade, é a opção pelo distanciamento do Pai e nunca um castigo por erros cometidos por criaturas falíveis. Devemos nós, os espíritas cristãos, que têm como missão no mundo iluminar a terra, nos dedicar com muita devoção e seriedade ao trabalho do bem. E o trabalho do bem nos centros da luz cristã no mundo deve ser, sempre mais, o acolhimento de corações sofridos, porque à medida em que se superam as maiores angústias materiais, chega a hora dos filhos de Deus enfrentarem as suas dores morais, as feridas da alma, as feridas que abatem, as feridas que torturam de forma invisível, mas que tantas vezes doem muito mais do que as feridas do corpo. Devem os espíritas entender que é preciso conjugar esforços
que a psicologia não está em campo oposto ao magnetismo. E cada um de nós, cada cristão devotado, deverá tornar-se o amigo fraterno, o terapeuta amigo, no sentido de acolher, no sentido de infundir energias preciosas e relevantes, no sentido de apontar a luz que existe no fim do túnel, a luz que deve ser alcançada por cada um de nós em nossa caminhada evolutiva. O nosso apelo é para esses corações que começam a despertar para as suas responsabilidades espirituais, que eles saibam: a vida no mundo exigirá muito de cada um, de vocês, meus jovens amigos. O Cristo conta com vocês. Não há tempo a perder com ilusões transitórias. Dedicai-vos a amar. Dedicai-vos a buscar as experiências de Deus, para que, fortalecidos com o amor divino, possais ser aqueles que estenderão as mãos generosas para os milhões e milhões de sofredores que buscarão centros espíritas agora e no futuro. Paz a todos, da vossa irmã Patrícia. Deus te pague pela presença, Deus te abençoe.